Nós hoje vamos continuar neste tema fascinante, que é a questão do transporte de cargas no Brasil. Como é que está distorcida diante do que acontece no mundo? Então, o nosso convidado, Paulo Henrique Cremonesi, que é advogado, professor e especialista nesta área em Santos, em São Paulo, vai nos colocar algumas coisas em que o Brasil está muito mal situado em relação aos outros países. Então, para nós encerrarmos essa parte portuária, marítima especificamente, eu queria saber de Paulo Henrique Cremonesi, por que no Brasil os produtos vão para Manaus de avião e até de caminhão? Até de caminhão. Por que não existe a cabotagem? Por que a produção de São Paulo, que vai, o maior mercado da indústria paulista, é o Nordeste do Brasil? Por que vai tudo pela rodovia e não pelos portos? Tem o porto de Salvador, tem um porto no Recife, tem 2 portos. 2 portos. 2 portos no Recife, e o porto de Belém é um bom porto também, né? E São Luís. Veja, mais uma vez, agradeço o convite, dando continuidade ao nosso assunto, né? E cumprimento o amigo telespectador da Rede Vida. É um enigma. Eu simplesmente uso essa palavra, esse termo enigma, para não dizer que é uma das maiores incompetências administrativas. Existe pouca cabotagem ou nenhuma cabotagem? Praticamente nenhuma cabotagem. Não há investimento nesse sentido, não há interesse político. Só existe na cabotagem o que é transporte de petróleo, talvez? Só. De álcool, talvez? De carga nenhum. E para situar o amigo telespectador também não familiarizado com os termos, a navegação de cabotagem é a navegação costeira. Existem 2 tipos de navegação. Dentro do Brasil. Isso, a navegação de longo curso, que é a navegação internacional, de um país para outro, e a navegação de cabotagem, que é a navegação costeira dentro do país. Né? Além da navegação fluvial, que também não é utilizada no Brasil. Mesmo o Brasil possuindo rios enormes. Né? Mas o governo de São Paulo, desde lá, o Montoro, já vem fazendo muita... o Rio Tietê já tem 800 quilômetros. Tem, a parte no interior navegável. Existe alguma coisa no Rio São Francisco, existe alguma coisa no Rio Negro, no Rio Madeira, mas pouco perto do potencial. A navegação de cabotagem deveria ser utilizada, e Santos ser utilizado como uma espécie de harbor port, um porto alimentador. E, a partir dali, os navios levarem as cargas para os portos menores, né, ou os outros portos. Isso implicaria, em primeiro lugar, uma economia visceral para o Brasil e para o consumidor destinatário final de todos os produtos transportados. A Argentina é grande compradora dos produtos de Santa Catarina, né? Frangos, essas coisas, Sadia, tem tudo quanto é supermercado em Buenos Aires. Isto vai de caminhão ou sai por Itajaí, por São Francisco, até o porto de Buenos Aires? Não, aí já vai por navio, porque aí já é navegação de longo curso. Sim. Às vezes, muito raramente, dependendo de uma opção logística, por transporte rodoviário. Mas há quando tem um problema de alfândega, diz que junta milhares de caminhões na fronteira? Muitos, isso ocorre. Mas há um certo equilíbrio, então. Há um certo equilíbrio, e preferencialmente é o transporte marítimo. Mas a navegação de cabotagem deveria ser mais utilizada porque seria econômico, inteligente, diminuiria o número de caminhões nas estradas e rodovias e, estatisticamente, 85% em números arredondados dos sinistros, dos acidentes, principalmente com vítimas fatais, nas estradas e rodovias brasileiras, envolvem caminhões de cargas. Também diminuiria o chamado custo Brasil. E o Brasil é um país que tem uma costa sem acidentes geográficos e um nível de navegação excelente. Somente ali em Santa Catarina é que o mar se torna um pouco mais tempestuoso, um mar um pouco mais
difícil. Mesmo assim, perto de outras regiões do globo terrestre, absolutamente tranquilo. Então a navegação de cabotagem é uma aposta inteligente. Infelizmente não é utilizado. Eu não sei explicar o porquê. Aliás, eu imagino, eu tenho algumas inferências, né? Mas eu não poderia aqui expor, porque eu correria o risco de ser leviano, tangenciar até... Por exemplo, hoje a Bahia está também na indústria automobilística. A produção da indústria automobilística baiana sai pelo Porto de Salvador ou sai de Cegonha? Sai de Cegonha. Que loucura. Sai de Cegonha por rodovias que não são muito boas. Hoje. Aqui, por favor, não existe nenhum tipo de bairrismo, nenhum tipo de colocação. Em São Paulo existem ótimas rodovias e estradas, mas não é uma realidade de todo o Brasil. O Rio de Janeiro agora começa a ter boas rodovias e estradas. Minas Gerais, parte do estado, está pontilhado de boas rodovias e estradas. E o Paraná também começa a dar sinais positivos nesse sentido. Alguma coisa também no resto do país. Mas, de uma forma geral, as rodovias e estradas brasileiras não são boas. Então, isso agrava o coeficiente de sinistralidade. Eu falo com uma tranquilidade de quem trabalha para o mercado segurador, principalmente nesse ramo de transportes. E veja, eu acredito que eu possa ter, perdão se não quero transparecer nenhum tipo de prepotência, mas um certo aval moral para falar isso, porque como cidadão eu acho o quadro horrível, mas como advogado é bom para mim, eu ganho dinheiro com isso. Veja, porque quanto mais sinistros tiver, mais o meu escritório é acionado. Mas então, vou falar em sinistro, como cidadão, eu reclamo como cidadão, eu quero melhorar, eu quero ganhar menos dinheiro. Além da questão da sinistralidade, dos acidentes nas rodovias, né, dos buracos, do custo que quebra a peça para os caminhoneiros, e isso é repassado ao usuário, há o drama do roubo de carga. O roubo de carga no Brasil virou uma praga. Virou uma praga. Tanto é que eu defendo uma tese como advogado, porque o contrato de transporte é um contrato que encerra uma obrigação de resultado. O transportador, ao receber, por exemplo, esse copo d'água, ele recebeu esse copo d'água, ele tem que entregar nas mesmas condições recebidas a quem de direito no lugar de destino. Se ocorrer qualquer avaria ou se ocorrer o extravio, presume-se a responsabilidade dele. Ele que tem que provar que aconteceu algum evento caracterizado como fortuito ou algum tipo de problema que a lei exclua a responsabilidade dele para que ele possa se exonerar disso. Então tem todo um arcabouço legal nesse sentido. Até recentemente, os tribunais brasileiros entendiam que o roubo de carga, por si só, já era o bastante para exonerar a responsabilidade do transportador, com um rótulo de fortuidade. Hoje já não é bem assim. E até uma certa vaidade profissional, porque eu fui um dos primeiros a defender a tese que o roubo de carga deixou de ser imprevisível. Ele tem o elemento previsibilidade, porque todo aquele que se dispõe a transportar carga, valores, e é beneficiário do contrato de transporte porque dele vive, tem que estar preparado para esse risco. O risco da transportadora... Mas o governo, por exemplo, hoje dificulta que o motorista ande armado, por exemplo. Não, o governo dificulta que qualquer um ande armado, né? Qualquer pessoa poderia ter o legítimo... Eu defendo, mesmo sendo católico, apostólico, romano, mas eu defendo o direito de qualquer cidadão devidamente cadastrado, devidamente autorizado pelo poder público, feito todos os testes psicológicos e técnicos, claro. Tem o direito de andar armado para se ficha limpa. Ficha limpa, tem o direito de se defender. Mas não se exige do motorista o ato heróico de defender nenhum bem, nenhuma mercadoria é mais importante do que a vida humana. Mas as empresas transportadoras têm que estar preparadas, têm que usar aparelhos, aparatos, mecanismos de proteção. E elas não fazem. Coisa extraordinária. Mas então, nós vamos para o nosso intervalo, fechando esta questão da carga no Brasil, do roubo de carga, do roubo nos navios, e vamos conversar com Paulo Henrique Cremonesi também sobre uma devoção muito especial que ele tem, que o leva frequentemente
a Itália, e é uma aula que nós vamos aprender sobre São Bernardo. Vamos conversar com Paulo Henrique Cremonese sobre, fechando o assunto antes de entrarmos nesta área da fé, ele que é um católico muito preparado, um católico que lê, que estuda, mas vamos terminar só a questão da carga e o roubo nas rodovias que são já conhecidos e a questão dos assaltos a navios. Navios, aqui no Rio de Janeiro, os navios não ficam mais dentro da Baía da Guanabara, porque são alvo de assaltantes durante a noite, então tem que ficar ao largo, como se diz, em frente à Copacabana, mas com os motores funcionando, encarecendo a carga. Nos dê um resumo disso antes de nos contar quem foi São Bernardo. Então, assim, muito brevemente, para fechar esse bloco do roubo, então, o roubo de carga é algo pontual. O Estado sabe, ele tem um mapeamento. O roubo de carga ocorre nas rodovias, nas principais rodovias. A Regis Bittencourt, por exemplo, é um palco constante de roubos. Então, o Estado, que tem o dever de prestar a segurança pública, o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, logo depois da promulgação da Constituição Federal, já se manifestou porque várias ações judiciais foram deflagradas contra o Estado, que o Estado não tem, apesar do dispositivo constitucional, o dever de dar segurança a todo mundo, em todo lugar e a todo instante. E eu acho compreensível e razoável isso, porque realmente não há como o Estado ser onipresente nesse sentido. Mas em alguns casos específicos, sim. Por exemplo, os grandes feriados em que tanto há um deslocamento em massa do povo carioca para as cidades das regiões do Lago e também as regiões serranas, como de São Paulo capital para o litoral. Ali sempre haverá problemas, gargalos, né, já que nós estamos usando muitas essas expressões, em que o trânsito ficará atrofiado. Então, mais suscetível à criminalidade. As polícias militares de São Paulo e Rio de Janeiro têm que estar preparadas, porque sabem que isso vai acontecer, para evitar esse tipo de criminalidade. É a mesma coisa o roubo de carga. Tem que haver um planejamento. O transportador, em primeiro lugar, tem que tomar cuidado, porque ele é o principal beneficiário do contrato de transporte. E depois o Estado. No caso, a pirataria, que o amigo mencionou, que ocorre no Brasil, felizmente, desse flagelo, o Brasil não é o principal ator. Se a criminalidade urbana brasileira é uma das piores do mundo, a pirataria, nós estamos anos-luz em relação a outros países. Ela ocorre, mas não é como na África. Por exemplo, na África não se fala. O Egito é um dos... Os portos do Egito são os mais perigosos do mundo, dos países importantes. Os do Egito são muito piores que os brasileiros. A pirataria ainda não é algo assim tão grave no Brasil. Certo. Ela ocorre, mas num grau menor. Mas na Europa nem falar não tem. É praticamente zero. E nos Estados Unidos também. Zeríssimo. Né? Por quê? Qual é o problema? Assim, eu sei que o amigo é também admirador das Forças Armadas e a gente aproveita o programa para servir de tribuna, e aqui eu farei cabotinagem, propaganda a favor das Forças Armadas. O Brasil precisa urgentemente de uma guarda costeira. Se o Brasil, o atual governo, vem pleiteando há muito tempo uma vaga no Conselho Permanente de Segurança da ONU, então o Brasil precisa ter forças armadas. Estrategicamente, as nossas forças armadas são muito bem preparadas. Nossos oficiais estão no mesmo nível dos oficiais norte-americanos, europeus. Né? Recentemente, num dos exercícios militares internacionais, o Brasil, com submarinos defasados, conseguiu vencer a Real Marinha Espanhola num exercício e foi elogiado por todos os militares do mundo inteiro. E a guarda costeira, inclusive, para o petróleo. O petróleo. A guarda costeira é imprescindível. O Brasil tem que parar com esse discurso que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Só vai ser uma grande potência se investir em forças armadas. Um país é forte investindo em livros e em forças armadas. Senão, os Estados Unidos, desde o início da sua fundação, raciocinaram dessa forma. Livros e forças armadas. Então... Mas, Paulo Henrique,
E me conte, e São Bernardo? Essa paixão que você se dedica há tantos anos. Porque eu sou muito devoto de São Bernardo de Claraval, porque eu acredito, os santos, né, nós sabemos, são aqueles que melhor imitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, né, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, segundo a doutrina católica, a natureza hipostática de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus se revelou em Jesus. Eu até fico emocionado quando falo de São Bernardo. E eu acho todos os santos, como São Francisco de Assis, que Deus escolheu no momento certo, que a igreja precisava de uma reforma interna sem ser desfacelada, veio São Francisco, com seu exemplo. E São Bernardo, um pouco antes de São Francisco, um homem de firmeza, um homem de caráter, um homem de força. Ele transformou a ordem cisterciense, que era uma reforma da família beneditina, e eu tenho um vínculo muito grande, porque eu sou oblato do Mosteiro Trapista, hoje Abadia Nossa Senhora do Novo Mundo, que fica em Campo do Tenente, Paraná, e até, se me permite aqui uma sugestão, se um dia tiver a oportunidade de entrevistar o abade de lá, um homem extremamente culto, norte-americano, extremamente preparado. Então você já está autorizado a convidá-lo em nome nosso para... É um homem magnífico, né, que vale a pena ser ouvido, porque é de uma riqueza, de uma profundidade, de uma pureza de fé muito grande, e ele adotou, né, o nome de Bernardo, e se eu for abençoado com o dom da paternidade e tiver um filho e for menino, vai se chamar Bernardo. E eu gosto muito da figura de São Bernardo porque ele foi muito rígido na imitação de Cristo, muito disciplinado, foi doutor da igreja pela sua doutrina, foi pregador da Segunda Cruzada, foi um homem que tinha o dom da oratória, foi um homem que redesenhou. Existem muitas injustiças. Ele era beneditino de origem? Não, ele já começou como cisterciense, porque na sua época já havia a ordem cisterciense, que é da família. Certo. É porque num dado momento a família beneditina havia perdido um pouco do espírito da regra de São Bento, que foi retomado depois. E os cistercienses, eles tinham esse objetivo de retomar o rigor. E eu gosto muito da arte medieval, né? E principalmente a arte medieval cisterciense, que são igrejas mais duras, mais brutas, mais secas, né? E eu tive recentemente em agosto visitando, fui até Troyes, na catedral onde tem as relíquias. Na Itália? Não, aí na França. Na França. A Itália, porque a pátria-mãe é o país de origem, da mesma forma que um amigo tem um amor incrível por Portugal, né? Então eu tenho pela Itália, aliás, também amo Portugal. Eu tenho muito orgulho de que o Brasil tem essa origem portuguesa. Portugal, aliás, é um milagre que sobreviveu a toda a poderosa Espanha. De um lado, a toda a poderosa Espanha, do outro, o Oceano Atlântico espremido, sobreviveu e ainda fez um império, né? E com a Itália nós dividimos Santo Antônio de Pádua, que é nascido em Lisboa. Que virou Santo Antônio de Lisboa e Pádua, né? Então tem essa... Né, um dos maiores santos da cristandade, né? Eu acho que um dos mais populares. Eles São Francisco. Eles São Francisco. E que eram amigos. E que eram amigos, contemporâneos, né? Então, eu tenho esse amor muito grande pela força, pela figura que foi. Os tratados de São Bernardo são obras incríveis. E a presença desta ordem de São Bernardo no Brasil é grande, é boa? Existe 3 mosteiros cistercienses e um trapista que é derivado do cisterciense. E são mais de 900 anos de história e eu sou muito apaixonado por história. E no Brasil onde é que estão? Em Campo do Tenente, os trapistas. Certo. E os outros 3? Estão em São Paulo, no estado de São Paulo e em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais aonde? Na região do Caraça, talvez? Agora eu confesso, eu peço perdão, porque agora eu não me lembro a cidade, mas no interior, é mais para o sul de Minas. Pro sul de Minas. Agora, o que é apaixonante na figura de São Bernardo era a defesa da igreja. Apesar dele ter uma natureza contemplativa, ele, por exemplo, defendeu o Inocêncio II, quando o antipapa, o Anacleto, tentou destruir a igreja por dentro. Porque a igreja, além dos inimigos externos, sempre teve os inimigos intestinos.
né? Hoje, eu me permito falar assim, os teólogos da teologia da libertação, esse pessoal que quer destruir a igreja de qualquer forma, né? Mas isso João Paulo II resolveu. Resolveu, e Bento XVI, o Papa Bento, eu tenho um amor pelo Papa Bento XVI, que é além de, é um Papa, mas além disso é um amor desde a época de cardeal, de Joseph Ratzinger, eu torci para ele ser escolhido Papa, né? Eu rezei muito quando ele foi escolhido pelo conclave, pelo Espírito Santo, fiquei muito feliz. Olha que nós começamos esse ano com 2 entrevistas com Paulo Henrique Cremonesi, que vocês viram que não só é um grande brasileiro, é um homem que conhece os problemas do Brasil, mas ele é um homem de grande e profunda convicção católica. Muito obrigado a Paulo Henrique Cremonesi por ter vindo ao Rio, ao nosso estúdio da Rede Vida, no Rio de Janeiro, e para dar esta verdadeira aula, que será certamente de grande utilidade neste ano que se inicia para a família brasileira. Até o próximo Brasil, é isso.